Glória a Deus. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2, a partir do verso 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecei. Mais uma vez o verso 27. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Fortíssimo texto, não é? Muito bem. Agora, você vai abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 25. No capítulo 25, logo aí no comecinho, você encontra um título. Qual é o título? A parábola das 10 virgens. Muito bem. Antes de lermos o texto, eu gostaria que você focalizasse o entendimento de 1 João, mantenha marcadinho aí Mateus. E quando eu retorno para 1 João, eu encontro o apóstolo João falando a respeito da conduta da igreja, do crente em específico. É uma carta endereçada a todo crente, a toda a igreja, as pessoas. E ele identifica que a pessoa que pratica a justiça, ele é justo, verso 29, ele é justo, e sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Eu creio que você já sabe muito bem, já gravou aí o que significa justiça. Alguém pode dizer o que significa justiça, irmãos? Sinônimo mais ensinado aqui que eu já ensinei e eu fiz de propósito mesmo para gravar. Justiça. Glória a Deus. Modo de vida que agrada a Deus. Então agora vamos ler. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica o modo de vida que agrada a Deus é nascido dele. Todo mundo entendeu, gente? Não estou mudando a Bíblia não, estou só explicando. A palavra justo, justiça, todo aquele que pratica a justiça. A tradução da palavra justiça, modo de vida que agrada a Deus. É claro, é bem mais abrangente, mas esse é um principal. Então, todo aquele que faz o que agrada a Deus, todo aquele que vive no formato. Qual é o nome do formato que agrada a Deus, irmãos? Qual é? Qual é o nome? Tem o nome de uma pessoa. Quem é? Jesus Cristo. É tão óbvio que ninguém respondeu. Onde é que está escrito isso? Jesus foi batizado e a voz do céu ecoou: Este é o meu filho amado em quem
me comprazo, em quem me alegro. Mais tarde na transfiguração, Mateus capítulo 17. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os céus se alegraram com Jesus. Hebreus 1, verso 1 e 2, diz que o Filho é a expressa imagem da sua pessoa. O Senhor se alegrou com seu Filho, e muito mais ainda porque ele se deu para conquistar os seus, fazer dos desgarrados, fazer dos perdidos com que fossem encontrados. E a palavra de Deus destaca que é nascido dele quem pratica o formato de Jesus. O modelo foi manifesto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, especificamente o verso 13. 13 em diante, você vai encontrar a respeito do ato de aceitar Jesus, verso 12. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da vontade da carne, nem do varão, nem do sangue, mas de Deus. E aí depois vem o texto falando sobre aquele que nasceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando nós contemplamos o Filho, e Ele nos fez discípulos, nós então estamos debaixo deste ensino, do modo de vida que agrada a Deus. Mas isso só é possível por divina manifestação. Somente por divino mover. E nós temos aprendido da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Eu quero destacar hoje à noite a necessidade que nós temos de compreender esse princípio. O texto diz que só é nascido dele quem pratica o modo de vida que agrada a Deus, quem pratica a justiça. Capítulo 3, continuando. Capítulo 3 de 1 João. Todos estão comigo? Digam amém. Vamos lá. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o veremos. O apóstolo João está falando sobre o arrebatamento, parece uma aparente contradição o texto, não é? Quando ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. No dia da vinda do Senhor, quando Ele aparecer, você terá o seu corpo transformado. Um corpo celeste, um corpo apto para entrar no céu. A natureza de pecado não existirá mais. A carne, as obras da carne serão destruídas pela transformação do corpo. O corpo desfigurado pelo pecado lá no Éden será desfeito, e você receberá um corpo semelhante ao que ele recebeu. Primeira etapa do corpo de Jesus, ele recebe um corpo igual ao meu e o seu. Ele é nascido na terra. Depois, ele ressuscita, e agora tem um corpo transformado. E esse corpo transformado dá capacidade a ele de passar por paredes, portas. O texto de João 20 diz que os discípulos estavam com as portas fechadas, cerradas. Fechadas na tradução, no sinônimo da palavra cerrada. E ele aparece no meio deles. Estava tudo fechado, mas ele aparece no meio deles. Quando ele termina a sua fala com os discípulos, ele de repente some da mesma forma. Quando ele está à beira-mar e ele pergunta aos discípulos,
texto de Lucas vai destacar. Ele pergunta aos discípulos: tem de alguma coisa que comer? E então eles respondem de longe: não, não pegamos nada. E ele então diz: lançai as vossas redes em tal lugar e vocês vão pegar peixes. E eles então percebem que é o Senhor logo em seguida que obedecem. Mas quando eles chegam na beira do mar, eles encontram pão e peixe cozidos. Jesus perguntou sobre peixe, mas não era a falta do peixe. Ele já tinha com ele ali preparado para comer. E ele tem um contato com os discípulos, mas da mesma forma, de repente ele some. Corpo celeste. Corpo semelhante aos dos anjos e de todos os seres que vivem nos céus, conforme Apocalipse destaca. Então o apóstolo João está falando disso. Nós somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque ele já está nessa condição. Porque assim como ele é, o veremos. E todo o que nele, verso 3, repita, e todo o que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Veja bem, irmãos, verso 6. Repita ouvindo a sua voz. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Fortíssimo texto, não é? Fortíssimo. O texto diz: ou é ou não é. Como é essa história de todo aquele que não vive pecando e todo aquele que vive pecando? O texto aqui está falando sobre o ato de pecar e não sentir nada. O salvo, segundo a Bíblia, ele pode vir a cometer pecado, mas ele não permanece no pecado, porque o pecado é o retorno ao vômito. De forma até desagradável citar essa frase, mas é uma expressão do que é. O crente pode até passar pelos piores pecados, pode cometer as piores atrocidades, mas não permanece. Porque essa natureza já não é mais única, agora ele tem a natureza de Deus, pela presença de Deus, por meio do Espírito Santo. Preste bem atenção, porque daqui a pouco você vai entender onde é que nós vamos chegar. É preciso essa caminhada primeiro. O texto destaca ou é ou não é. Se vive pecando, não o viu nem o conheceu. Mais uma vez, o verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus, mais forte, verso 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Fortíssimo, né, irmãos? Muito forte, né? Esclarecedor, é isso que eu estou dizendo. Veja bem, o versículo 9 diz claramente o que eu havia explicado, é claro. Senão não teria explicado. Tudo que eu falo, busco na palavra.
Aquele que é nascido de Deus, observe, não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Qual é a semente de Deus, irmãos? Do que se trata a semente de Deus aqui? Nós cremos pela própria palavra, é o Espírito Santo. Está na pessoa. Portanto, semelhante a alguém que fuma. Você colocar numa sala um fumante e um não fumante, o que vai acontecer, irmãos? Um conflito. Pois é. Quando o Espírito Santo entrou na sua vida, você pode ter vontade de fazer o que é pecado, mas a presença dele trará você de volta. E quem não tem, simplesmente permanecerá no pecado. Nós não estamos falando de não pecar porque eu sou da igreja, porque eu sou batista. Isso aí é religião. Nós estamos falando de um mover espiritual no profundo da alma. Algo plantado dentro de mim, que é automático. Você pode passar um dia ou dois caído, mas você não terá mais alegria na queda, no pecado. Aliás, só se tornou queda porque Deus está ali. Porque antes era motivo até de riso e de alegria, de contar vantagem. Eu creio que você deve lembrar quando você estava lá fora, no mundo. Muito bem. O texto segue, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Mais forte. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então está aqui a receita do entendimento. Muito bem, agora eu creio que nosso coração está pronto para ler Mateus 25. Abra aí. Mateus 25. Nome de Jesus. Versículo 1. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante. Vamos lá? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então veja bem, o texto começa primeiro Jesus explicando que o reino dos céus será, é claro, ele estava falando de algo que ainda iria se formar. Era um episódio que só seria vivido no futuro, após a sua morte e ressurreição, e o cumprimento de todo o plano de salvação e sobre as pessoas. O que são 10 virgens? Quem casaria com 10 pessoas, 10 mulheres, não é? Jesus está aqui evidenciando o povo do Senhor. Por isso que são muitas. É um só noivo, mas 10 virgens. E ele identifica que a metade delas é insensata e a metade é prudente. A tradução do texto grego para insensatez é a pessoa tola. O que é a pessoa tola? Ela não consegue perceber a atitude do mal que faz. Ela não sabe o que está fazendo, mas jura que sabe. Ela não tem percepção do que é errado e o que é certo.
ela até briga pelo que é certo aos seus olhos. E é justamente o ato da insensatez. A insensatez é se firmar em si mesma. É bem aquela história, esse é o meu modelo de cristianismo. Que é uma frase bem correta, né? O seu. O modelo de cristianismo de Deus está em Cristo Jesus e é imutável e é para arrebatar a minha vida das trevas para a luz. Diga amém, eu recebo. Nós estamos vivendo, e eu creio, isso é por causa da facilidade da comunicação. Nós vivemos esse tempo onde cada um vive o cristianismo que quer, porque as informações são muitas e o vazio do coração dos homens é tamanho. Alguns são preenchidos por um cantor, outros são preenchidos pelo formato de negócio, pela visão financeira, pelo ato de conquistar, de possuir aqui na terra. A falta de Deus, o vazio do jardim do Éden, que é buscado ser preenchido com drogas, com bebida, com ídolos humanos e feitos por mãos. Isso perdura até hoje, irmãos. E o texto diz, a insensatez gerou, na parábola que Jesus contou, que elas são convocadas para encontrar com o noivo. 5 delas saem com uma lâmpada. Por que a lâmpada? Porque não havia hora marcada para o noivo chegar. Portanto, prudentemente, alguém que vai a uma viagem deve ir preparado para andar nessa viagem à noite. Mas as imprudentes certamente disseram, certamente ele vai vir de dia. Eu não vou precisar de azeite para acender a lâmpada. Não vou precisar. Não vou levar esse peso morto. Porque é só peso morto. Vou sair daqui com óleo para acender a lâmpada? Não, não precisa. Não precisa. Então a prudente automaticamente é chamada para o encontro com o noivo. E ela automaticamente sai com o óleo. E aqui, meus irmãos, na parábola de Jesus, ele está dizendo quem é santo e quem não é. Quem é justo e quem não é. Já começa com. Já nasce com. Não vem a ser. Eu nunca esqueci um congresso que eu fui de pastores e líderes, onde o pregador, homem de Deus, ministrou durante, se eu não me engano, 4 mensagens do mesmo tema. E no final, o entendimento daquelas mensagens abordaram um só alvo: explicar que o ser humano não muda. Ele é o que é, ele é o que é, e ele não vem a mudar com as coisas. E nós ouvimos, né? Quem nunca ouviu alguém dizer assim, fulano depois que começou a ganhar dinheiro mudou. Quem nunca ouviu isso, né? Fulano depois que está namorando mudou. Mudou. Biblicamente isso é uma realidade. Naquele período eu não tinha enxergado isso. E aquele pregador me ajudou a ver. Ele não mudou. Ele sempre foi. Estava lá. Apenas o dinheiro ou o namoro ou qualquer outra coisa ou acontecimento só trouxe à tona o que estava lá. Na parábola de Jesus, quem é insensato desde o começo do chamado. Quem é prudente desde o começo do chamado. Que chamado? Encontrar com o noivo. E eu comecei lendo 1 João para destacar exatamente que o evangelista João, ele diz a mesma coisa. Quem é nascido é justo, agrada a Deus, consegue viver a justiça. Mas quem não é nascido é sim filho, mas não de Deus. Inclusive é um termo fortíssimo, né? É filho do diabo. Como assim filho do diabo? Porque filho lembra o pai. E o diabo vive pecando desde o princípio. E quem peca lembra o pai que conduziu Adão e Eva para viver essa vida.
Foi Satanás que chegou no jardim do Éden e disse: olha, vocês têm que me ouvir. E conforme ouviram, se tornaram conforme aqueles que elegeram como autoridade. Isso é um princípio até hoje, irmãos. O adolescente chega à adolescência, né, criança, até a vida de criança, ouve o pai, ouve a mãe e tal. Tem umas exceções hoje em dia, mas isso aí é exceção, não deveria ser não, viu? O menino nem deixou o cheiro ainda de fralda e já põe ordem no pai, já disse que o pai está mentindo. Eu acho que você nunca viu, só eu, né? Aí você está falando com o pai do garoto ou da garota, aí conforme o pai está dizendo, a criança se mete e diz: é mentira, pai. Então isso são exceções. São exceções. A visão que eu tenho que ter qual é? Que aquele que eu dou ouvidos é que eu elejo como autoridade sobre mim. Isso acontece até hoje. Se você está aqui hoje, é jovem ou adolescente, você despreza seus pais e elege seu melhor amigo lá na escola, lá no trabalho, sei lá, meu irmão. Você está elegendo por autoridade aquelas pessoas e está rompendo com as suas origens. Você veio existir por meio de seu pai e de sua mãe. Volte à obediência a eles. Pastor, então não posso ouvir mais ninguém, tem que ouvir meu pai e minha mãe? Sim, senhor. Na terra, a autoridade de seus pais e mães devem ser respeitadas e o limite para a obediência é o pecado. Esse é o limite. Seu pai vai mandar você pecar, eu tenho que ser obediente, mandou pecar. Aí não. Aí é o limite da sua obediência. Mas não despreze quem de direito. Não despreze. E um parênteses aqui só para falar do princípio que até hoje se quebra. Então o homem veio a se tornar filho das trevas, filho do diabo, porque pecou conforme ele pecou. Muito bem. O texto bíblico destaca a insensatez, mas destaca também a prudência. As prudentes carregavam consigo azeite desde o começo. O ensino da palavra vai dizer isso. Tendes a unção. Nós lemos aqui, 1 João 2, verso 27 especificamente. 1 João 2, verso 27, pode rever aí, se você quiser. Tendes a unção, não precisais que ninguém vos ensine. Irmãos, esse texto não mostra alguém orientando elas assim: olha, leva o azeite. Foi algo automático. A parábola que Jesus contou é facilmente compreendida quando o plano de salvação é visto, quando a obra de Deus em nós é vista. O que é a prudência, irmãos? Exatamente aquele que sabe o que faz. Aquele que tem percepção da atitude que deve tomar. Jesus evidenciou, alguns até ficam até meio assustados, né, quando lê isso pela primeira vez. Jesus disse aos discípulos: sede prudentes como a serpente. Como assim? Você só vai se revelar, só vai tomar postura quando há segurança. Você tem que tomar cuidado, senão você pode morrer. Muito bem. Prudência. Eu não vou ler todos os textos, eu vou só dar uma pincelada sobre prudência, porque é muito material na Bíblia. Eu gostaria que ao ler você analisasse, porque nós estamos analisando o perfil das virgens prudentes. E no final disso, o entendimento é o seguinte: essa postura aí, meu amigo, só é possível, vou entregar logo o leite para você, né? Essa postura chamada prudência só é possível debaixo de uma unção poderosa, conforme o apóstolo João disse em João 2, 1 João capítulo 2, verso 27. É algo celeste, é algo extraordinariamente que estava já antes com Adão e Eva, antes de pecar. Por que, meu irmão, que estava? Quando você lê Gênesis 1, versículo 26 em diante, você vai ouvir o Senhor dizendo assim: vocês vão dominar sobre toda a terra.
E aí tem a lista de coisas que eles iam fazer. Meu irmão, só tendo percepção da tarefa. O insensato é aquele que anda olhando para cima, que não se preocupa, que não está nem aí. Ele acha que está tudo certo. Só que aos seus próprios olhos. Tem nada a ver com o cristianismo, irmão. O que é o cristianismo? Eu me sujeito conforme Cristo, portanto, eu estou debaixo da palavra dele, não da minha. Eu estou debaixo da orientação dele, não da minha própria. Não é o que eu penso, porque o que eu penso é pequeno demais. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. E eu vou pensar os pensamentos dele, eu vou buscar os pensamentos do céu, eu vou buscar as coisas do alto, porque é para lá que eu vou. Diga amém, meu irmão. Muito bem. Veja bem, só no texto de Provérbios, Provérbios 10, verso 13. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Versículo 19 do mesmo capítulo. No muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Só debaixo de uma unção, irmãos, para moderar os lábios. Só debaixo do controle do Espírito. Depois, no capítulo 11, nós temos texto aqui, irmãos, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Só o capítulo 14 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. Depois o capítulo 16, 17 tem 2 versículos, todos falando da conduta do prudente. Provérbios 19, Provérbios 22, Provérbios 27, 28. O 28 tem 2 versículos. E Eclesiastes, no capítulo 9, vai também identificar aquele que é prudente. Todos eles são sábios no que falam, no que fazem e naquilo que recebem, agem com sabedoria. Para entender essa sabedoria, só lendo Gálatas 5, a partir do versículo 16, você vai encontrar lá a postura do insensato. Qual é a postura do insensato? O que vive segundo as obras da carne. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizades, dissensões, facções, heresias, glutonarias, invejas, bebedices. Você encontra a lista conforme as traduções têm lá uma riqueza de informação. Ou seja, só imprudência, só coisa de quem acha que está no controle. Mas quando você lê os versículos seguintes, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Só a palavra paz já matou. Por quê? Tradução da palavra paz no texto grego, estar completo. Então essa pessoa que está no mover do Espírito, ela anda completa, então ela não age imprudentemente. Por quê? Se o diabo oferecer os reinos do mundo, ele está na paz, está completo. Não preciso do reino do mundo. Não tenho isso, não preciso disso. Muito bem, nós temos o entendimento que a prudência é algo automático, porque pelo mover do Espírito. Como eu disse aqui já, o Evangelho de João, no capítulo 1, vai destacar que todo o que recebe, mas todo aquele que o recebe, é feito, recebe o poder para ser feito filho de Deus. Que poder é esse? O Espírito Santo. Eu estou destacando aqui porque eu passei uma longa caminhada ministrando sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito. E talvez você esteja na intenção, na decisão de buscar ser cheio do Espírito, mas você ainda nem nasceu de novo. Portanto, caminha para a frustração. É preciso primeiro identificar
Você nasceu de novo. Você está em plena convicção de fé. Quando, por algum acidente da sua caminhada, você peca, você fica feliz com o pecado. Você sente prazer lá no profundo. Você gosta e planeja depois. Inclusive pedir perdão. Eu vou pecar, mas depois peço perdão e está tudo certo. 5 insensatas, 5 prudentes. Esse texto diz respeito ao futuro. O que é a lâmpada? O formato. O que é o conteúdo da lâmpada? É o que faz ela funcionar. Nós podemos compreender que o formato aqui, a lâmpada, é você ter uma vida de oração, leitura da palavra, você cumprir bem os padrões, você vem ao culto, você fecha os olhos na hora da oração, você ora sinceramente, você realmente está querendo entender a palavra de Deus aqui agora. Mas o Espírito Santo não começou desde o princípio com você. Então a lâmpada é um objeto essencial, mas vazio. Vazio. A lâmpada, meus irmãos, com o azeite, daria capacidade de romper com as trevas. E aqui vem o entendimento. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Você vai encontrar em Êxodo capítulo 30, capítulo 31 de Êxodo, as orientações que Deus dá ao povo de Israel para a consagração do sacerdote, para o uso do azeite, o óleo da unção. O óleo da unção é um simbolismo do poder do Espírito Santo. Irmãos, que coisa extraordinária. A 1 Samuel capítulo 16, você vai encontrar Davi sendo ungido. Quando o óleo veio sobre a cabeça dele, o Espírito Santo veio sobre ele. Quando você lê o Salmo 133, que quão precioso é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que desce sobre as barbas, a barba de Arão, e vai até a orla de seu manto. E aí vai dizer o que isso é semelhante. É como o orvalho de Hermon. E aí tem todo o entendimento para isso, eu não vou falar agora, não é o assunto, mas o óleo. O Arão do texto de Salmo 133 é o sacerdote. Meus queridos, o óleo permite a comunhão com o noivo. Encontrar com o noivo em meio às trevas, encontrar com o noivo. Veja que pobreza nós estamos vivendo do nosso tempo. Nós precisamos divulgar isso, pregar isso. Porque significado de trevas para muita gente é separação de Deus. Pessoas que vivem pedindo bonança. Se vier as trevas, nem no culto vem. Quanto mais comunhão com Deus. Bênção de Deus para muita gente aqui não, em nome de Jesus, o Senhor esteja com o sangue dele sobre você. Que o Senhor te abençoe, você já esteja em plena visão. Mas você sabe o que eu estou dizendo, você deve ter conhecido alguma situação como essa. Começou a apertar, trevas na visão da pessoa. Deus não está comigo. Se Deus tivesse, eu não estaria desse jeito. E aí as trevas é motivo para se afastar de Deus, enfraquecer. E quantas vezes a pessoa buscou recomeçar e já está cansada e já não se aguenta. Na parábola de Jesus, trevas foram rompidas, mas porque tinha azeite na botija, tinha azeite na lâmpada. O óleo da unção permite que em tempo e fora de tempo tenhamos comunhão. É escorraçado, humilhado, desprezado pelos irmãos, desprezado pelos homens, mas em plena comunhão com Deus. A pessoa não perde a visão. O noivo veio meia-noite. Irmãos, da cultura de Israel, ninguém chegaria na casa de ninguém meia-noite. Primeiro que escureceu, as pessoas se recolhiam.
Poderiam caminhar à noite com lâmpada somente, mas não havia nenhum propósito disso, até porque o frio de noite era intenso. Calor durante o dia, 50 graus em alguns lugares, mas frio em alguns lugares abaixo de zero. Então ninguém vai querer ficar passeando. Mas essas virgens teriam a missão de esperar o noivo e encontrar com ele. Só tem comunhão com Jesus quem tem azeite, quem tem o Espírito. Só quem anda na presença dele desde o começo. E esse desde o começo aí é desde o dia que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Alguns vão dizer, pastor, quando eu aceitei eu senti uma leveza. Deu vontade, eu pensei que eu ia voar, flutuar. Outros não sentiram nada. Mas no outro dia, quando foram cometer os pecados, estavam acostumados, não conseguiram mais. Não sei qual foi a sua experiência. Mas eu sei uma coisa, a Bíblia diz que quem não tem o azeite, quem não tem o Espírito, não encontrará com o Senhor. Os nossos irmãos pentecostais, não é, a maioria das igrejas pentecostais crê que a salvação se perde. Nós não cremos que ela se perde, nós batistas e os presbiterianos, e os congregacionais e os metodistas, nós não cremos muito semelhante e, em resumo, a salvação não se perde. E esse é um dos textos. Quem é chamado por ele, chamado genuinamente, já nasce com a unção. E essa unção não sai. Nós acabamos de ler em 1 João. A unção fica em vocês. Ela não sai. Mas se pecar, sai ou não sai? Eu digo, o texto de 1 João que nós lemos já responde. Quem é de Deus não permanece na prática. Houve um acidente, ele pecou, mas não permaneceu. Por quê? Porque o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo é um selo. Não se arranca selo. Só quem pôs pode mexer nele. E quem pôs foi o Senhor. Pastor, e aquele pessoal desviado que está feliz da vida, ó. Você vai encontrar uns dizendo, graças a Deus eu não estou mais na igreja. Vai encontrar quem diga isso. Põe até Deus numa coisa feia dessa. E essas pessoas, pastor, elas se convertem. Meu irmão, só o Senhor sabe. E eu e você, baseado nos frutos. Quem é realmente convertido não vai permanecer no mundo, vai voltar. Mas quem não nasceu de novo, não conseguirá praticar a justiça. Vai a minha oração, irmão. Que o Senhor chame as virgens e elas de nascimento sejam prudentes. O texto diz que as insensatas disseram, dai-nos do seu azeite, quando o noivo apareceu. E é o azeite que estava na vida, nas botijas das prudentes, não pôde ser liberado para elas. Porque o Espírito Santo, quando entra na sua vida, é para mudar a sua vida. Você vai orar pelos outros? Sim. E o Deus vivo vai mudar a vida delas. Não é a sua oração. É o Deus que ouve a oração que vai mudar a vida das pessoas. O poder do Espírito que entrou na sua vida, a mão do Senhor que está em você para mudar você. E conduzir você à comunhão. Portanto, pode ter caído todas as pessoas ao seu redor. Mas não se esqueça que Deus fez na sua vida para você se manter de pé. Você não vai conseguir manter ninguém de pé, irmão. Largue a mão de ser Deus na vida das pessoas, viu? Pastor, eu não sei o que vai ser de mim, porque ninguém quer nada. Meu irmão, só Deus pode carregar as pessoas. Só Ele. Pelo seu Espírito. Fique de pé no seu lugar. Eu quero convidar você que hoje aqui sentiu toque no seu coração, o Senhor tocando aí no seu coração. Irmãos, não é eu que estou chamando, não. Se o Senhor chamou você para voltar para o caminho da salvação. Um grande erro dos pregadores é achar que quando ele prega, as pessoas são salvas, né?
é Deus que salva, a mensagem é dele, não é minha. É Ele que toca no teu coração, é Ele que vai implantar o Espírito dele. Nós somos só instrumento, qualquer pregador, qualquer pastor ou crente em Jesus. Feche os seus olhos em oração. Se você sentiu o toque no seu coração do Senhor te chamando, Ele disse para você no seu coração, Ele abriu seus olhos e você entendeu o chamado. Hoje é o dia de você dizer publicamente isso. Se você já está na igreja há tanto tempo e você percebe que você não teve experiência. O texto de 1 João diz que eu devo andar nele, porque ele é santo. E eu quero orar por você. Eu já estou aqui à frente, você vai sair do seu lugar e você vai vir à frente. Eu quero orar especificamente por você. Você que quer santificação na sua vida. Sai do seu lugar rapidamente. Estamos encerrando o culto. Mas porém não agora. Você que está aceitando Jesus, reconciliando, também pode vir. O Rômulo aqui tomou a decisão. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Pode sair do seu lugar. Você precisa de santificação na sua vida. Sai do seu lugar e venha rápido. Venha rápido. Pastor, eu já estou buscando. Meu irmão, o Senhor tocou o seu coração. Você não vai ficar aí não. Você vai vir logo. Venha logo. Rápido. Venha. Em nome de Jesus. Você tem a presença de Deus em você. O Espírito de Deus está em você. Amém. E você agora renova a sua aliança. Amém. Que você vai prezar pela santidade de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Você vai clamar e o Senhor vai ouvir a tua oração. Amém. Você vai ler a palavra e o Senhor mesmo é que vai abrir a escritura diante dos teus olhos. Amém. O Senhor vai agir na sua vida, trazendo um novo coração. Glória a Deus. Um novo agir. Seja assim, meu Pai, levante as tuas mãos e comece a orar dizendo: Senhor, eu recebo sobre a minha vida. No nome de Jesus, seja assim, meu Pai, a santidade, o mover do Teu Espírito, seja sobre cada um dos Teus filhos. Meu Pai, seja o mover do Teu Espírito agora, liberando sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, o mover espiritual, para crer no Senhor, para receber de Ti santificação, unção do Espírito. Seja assim, meu Pai, no nome de Jesus. Nós queremos andar como verdadeiros, genuínos filhos de Deus. E nós, Pai, cremos, o Senhor tem uma obra específica e especial. E nós agora nos prostramos diante de Ti e declaramos que nós necessitamos da Tua graça e misericórdia. Seja agora a sua vida ungida para santificação, para quebrantamento do coração, para resolução de problemas que outrora não foram resolvidos. Seja o óleo da unção sobre a tua vida, seja o poder do Espírito sobre a tua vida, para a resolução da tua vida, da tua família, para a restauração das muralhas que foram quebradas, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos agora sobre os teus filhos, o mover do teu Espírito, gerando em seus corações, Senhor, um novo tempo, uma nova atitude, no nome de Jesus. Seja assim, meu Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. De mãos erguidas, meu Pai, eu te peço que o Senhor esteja agora liberando sobre os teus filhos a unção restauradora, Senhor, de pactos, alianças que foram firmadas contigo e que foram esquecidas, palavras que foram ditas em oração diante de Ti, votos que foram feitos e foram esquecidos. Eu te peço, Senhor, restaura, renova, e no nome de Jesus, seja a comunhão do teu filho contigo, da tua filha restaurada. E aqui, meu Pai, em meio às trevas dos nossos dias, nós vamos ter comunhão contigo, nós vamos encontrar com o Senhor, nada nos abalará, nós teremos perfeita comunhão contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja assim, meu Deus,
Põe a mão no seu coração agora. Sua mão foi ungida. O óleo da unção caiu sobre as suas mãos. Seja agora liberado sobre o teu coração essa unção. Seja ungido agora. Seja desfeito agora toda seta, todo empecilho, todo mal que outrora fora feito, é liberado agora sobre a tua vida. O desprendimento, o quebrantamento, o mover do Espírito, a sede e fome do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, declaramos os teus filhos ungidos, abençoados, se sentindo conforme o teu querer, a tua vontade, não conforme as batalhas antigas, não conforme as derrotas, mas conforme a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você vai fazer uma oração por uma pessoa que o Senhor colocou no teu coração. Eu creio que muitos aqui têm desafios agora, e talvez tenha uma lista de pessoas para ser bênção, para ser instrumento. Faça uma oração agora declarando: Senhor, usa-me na vida dessas pessoas. Pode fazer uma oração em nome de Jesus. Essa unção, esse poder do Espírito liberado sobre a sua vida. Você agora vai ser instrumento de Deus. Pode orar. Em nome de Jesus. Meu Pai, nós oramos assim declarando: seremos sal e seremos luz. Em nome de Jesus, sal e luz, luz e sal da terra, meu Pai. Conforme o Senhor nos deu o modelo, o exemplo. No nome de Jesus.